Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos concedendo pela sua boa mão. Nós estarmos aqui nessa noite louvando a Ele, engrandecendo o seu nome, e sempre nós devemos ter isso em mente. Nós estamos no culto para adorarmos a Deus. Estamos para ouvirmos a sua palavra e também recebermos aquilo que Ele tem para nós. Vamos abrir as Escrituras, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos continuar as nossas exposições. Já faz um bom tempo nós temos parado por conta de atividades, cultos temáticos de família, entre outras coisas. Então hoje, pela providência divina, nós estaremos dando continuidade às nossas exposições nessa epístola maravilhosa, uma epístola pastoral, onde Deus, acredito, tem nos ensinado bastante. Eu vendo ao decorrer dos meus estudos em nossas mensagens, acredito que desde o capítulo 1 até o capítulo 4, nós já temos mais de 20 mensagens que Deus tem nos abençoado, estão gravadas. Os irmãos podem sempre retornar, serem abençoados por isso. É muito bom, depois, quando nós ouvimos a mensagem, meditarmos, ouvirmos de novo. Sempre Deus fala, muitas vezes, quando nós consultamos as Escrituras. Então, o capítulo 4, nós vimos na nossa última pregação, o versículo 1 e o versículo 2. E hoje, nós iremos continuar, terminando o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Eu gostaria de ler mais uma vez esses 5 versículos que Deus tem aqui diante da sua palavra para nós. Nos diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deus Pai, nós estamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia que tem se renovado todos os dias, mesmo diante das nossas fraquezas, diante dos nossos pecados que foram cravados na cruz de Cristo. A justificação está sobre nós e por isso nós temos a verdadeira alegria de estarmos Te adorando e Te louvando nessa noite. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos que os nossos corações estejam saltitando de alegria, por saber que o Senhor está diante de nós com a Tua santa palavra, a palavra eterna, viva e eficaz, que sempre tem operado em nossos corações pela Tua santa providência. Deus, nós Te suplicamos, nós Te pedimos que nessa noite o Senhor possa se fazer presente mais e mais, através dos cânticos, através da exposição, através do nosso coração receptivo, que foi regenerado através do sopro do Teu Espírito, e ele clama, Abba, Pai. Ele clama, ele tem sede de Ti. A nossa alma tem sede, ó Deus, de receber os Teus desígnios, de receber a Tua direção, a Tua vontade sobre nós, mesmo diante de tudo e de todos. Deus, nós Te pedimos, ser conosco, ajuda-nos, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito neste momento, ó Deus, para recebermos o manar do céu, a voz do Espírito ecoando, estremecendo o nosso íntimo, em perceber que nós temos um relacionamento pessoal contigo. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a nossa vida, a nossa alma. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, depois de suas instruções
sobre o verdadeiro entendimento da lei, como nós vimos, da graça e da salvação, capítulo 1, verso 3, até o capítulo 2, verso 7. Paulo também, ele nos fala sobre o comportamento na igreja local, sendo colocada diante de todos, homens e mulheres, através da cruz de Cristo, e também uma liderança exercida, pautada, através das Sagradas Escrituras, no capítulo 3. Nós temos isso sendo colocado até o verso de número 13. Líderes, pastores e diáconos diante das Escrituras, com as suas devidas qualificações, a igreja estando pautada nessas qualificações que Deus tem ordenado. E como vimos, a partir do capítulo 4, Paulo ele começa a falar sobre os falsos mestres, ou algumas lideranças que estavam querendo exercer a sua eficácia, podemos dizer assim, diante da igreja de Jesus Cristo. Esses 5 versículos, como nós falamos em nossa pregação passada, são importantes porque nós vemos o conteúdo do ensinamento dos falsos mestres. Falsos mestres esses que eram hipócritas, mentirosos, inspirados por ensinos de demônios. Da mesma forma que a voz do Espírito ecoa sobre o coração do crente, direcionando, apaziguando a sua alma para receber as grandezas de Deus, da mesma forma nós podemos dizer que a voz de Satanás tem sido ecoada em muitos corações caídos. Falsos mestres têm se levantado, têm pregado contra a santidade de Deus, contra a reverência ao nosso Senhor, contra a sua santidade, contra os seus atributos. Então nós vimos que diante de uma boa teologia, de uma liderança sadia, nós também, infelizmente, temos a má teologia. De onde vem ou de onde surge a falsa teologia? Nós vimos no versículo 1 que é através da apostasia. A apostasia está no nosso meio. Aconteceu na época dos apóstolos, e a cada dia que passa, até Jesus Cristo voltar, a apostasia estará diante de nós, diante do nosso meio. Muitos irão abandonar a fé, naufragar, como Alexandre e Himeneto, que nós vimos na pregação há muito tempo atrás, no versículo 20. E dentre esses, capítulo 1, se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei, veja, a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, a má teologia vem através da apostasia. Em segundo lugar, verso 2, vem através de doutrina diabólica, através de líderes mentirosos. Líderes que não querem a busca da verdade, mas a busca dos seus próprios ensinos, do seu próprio ego, da sua própria cosmovisão caída, da sua própria consciência cauterizada. E hoje nós iremos finalizar com essa má teologia, que é a vida ascética. É algo bastante importante que nós precisamos ter em mente sobre essa má teologia. Uma conduta, uma vida cotidiana errada diante de uma vida em constante ascetismo. Então, até o momento que nós vimos, versículos 1 e 2, Paulo tem falado sobre a teologia ruim em termos gerais. A partir do versículo 3, ele finalmente começa a especificar alguns conteúdos de maneira mais específica, ao nos dizer o que os falsos mestres estavam ensinando na igreja de Éfeso. Ele nos diz que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou. Portanto, diante dos versículos anteriores, nós temos um resumo surpreendente do que os falsos mestres estavam ensinando. O campo de ensino desses falsos mestres focava 2 áreas da nossa prática cotidiana. Eles acreditavam que a vida ou celibato e a proibição de certos alimentos eram necessários
para a salvação. Então nós precisamos ter em mente que, em primeiro lugar, é necessário nós afirmarmos isso, que não há erro nenhum em nós sermos solteiros, para aqueles que não estão casados, ou, muitas vezes, nós não querermos comer determinados alimentos. Não há nada errado com isso. Nós vemos nas Escrituras, por exemplo, que Deus chama alguns cristãos individuais para permanecerem solteiros, ou, em determinado momento, se absterem de certos alimentos por um tempo. O próprio apóstolo Paulo, ele viveu essas duas realidades. Como, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8, quando nos diz: e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Ou seja, Paulo era solteiro no momento que estava escrevendo 1 Coríntios. Há uma discussão, nós não sabemos ao certo se ele ficou viúvo, a sua esposa morreu, ou se ela o abandonou por ele ter se convertido ao cristianismo. Mas o ponto é que Paulo, nesse momento, ele era um solteiro diante de Cristo. Ele estava vivendo uma vida celibatária, pela vontade de Deus. E também nós vemos em Atos, capítulo 14, verso 23, quando nós temos a eleição de presbíteros. E nessa eleição de presbíteros, em cada igreja, eles estavam orando e jejuando para que Deus os direcionasse. Então veja, em momentos, segundo o desejo e a vontade de Deus, muitos irão permanecer solteiros. Não sabemos por quanto tempo. Alguns têm até o dom do celibato, de viver solteiro pelo resto da vida. Segundo a vontade de Deus, temos isso nas Escrituras. Mas o próprio apóstolo Paulo nos recomenda que aqueles que não conseguem viver de maneira solteira, vivem em paixões, é melhor que se casem. É uma ordenança. Então, um dos requisitos, provavelmente, da pessoa que tem o dom do celibato, é que ele consegue viver de uma maneira plena acima das suas paixões. Ele sempre consegue ter domínio próprio sobre si mesmo. E ele coloca todo o seu fervor diante da obra do Senhor. Mas também há momentos, períodos, que nós precisamos se abster de alguns alimentos, como, por exemplo, nós vemos em Atos capítulo 14, onde eles estavam orando, e não somente isso, eles estavam jejuando, encomendando-se ao Senhor em que haviam crido. Então, qual é o problema, ou como o problema surge, como nós estamos vendo aqui nesses versículos? O problema surge quando esses temas, o solteirismo, o celibato, ou proibição de certos alimentos, se tornam coisas essenciais ao Evangelho de Jesus. O problema está nisso. Quando nós pegamos aquilo que é secundário e colocamos de maneira essencial. É basicamente a mentalidade legalista. Só estarei servindo a Deus se estiver em determinado padrão que foi estabelecido. E o problema fica de maneira mais extensa quando eu tenho um padrão e quero colocar este padrão estabelecido para outras pessoas. Ou seja, você só estará servindo a Deus se você se casar. Ou você só estará servindo a Deus se você comer certos alimentos. Era isso que esses falsos mestres estavam indagando. É algo essencial ao Evangelho. Você só estará agradando a Deus adotando uma dieta específica, um estilo de vida específico, determinado padrão. Isso basicamente era o que os legalistas faziam. Eles jogavam um peso muito grande para os gentios e dizendo: vocês só serão verdadeiramente crentes se vocês forem judeus, se vocês se alimentarem, se vocês circuncidarem o prepúcio da sua carne. Então o apóstolo Paulo, diante disso, diante do legalismo, ele teve um embate muito grande em 1 Timóteo, Gálatas, Atos capítulo 15, quando nós temos o primeiro concílio sobre essas questões, que são muitas vezes secundárias e muitos querem colocar de maneira essencial. Então o problema veio quando esses falsos mestres decidiram que aquilo que era bom para eles era bom para todos. Eles tentaram exigir que todo cristão adotasse suas práticas de abstenção de sexo e comida.
Eles estavam tendo uma visão errada sobre o casamento. E através disso eles estavam dizendo: vocês não devem se casar. Vocês não devem comer determinados alimentos, porque vocês estarão pecando contra o Senhor. Então, tudo indica que eles estavam pegando aquilo que era bom, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus instituiu, e transformando nas suas mentalidades caídas algo ruim. É onde a teologia má surge. É quando o demônio, ou Satanás, ou o nosso pecado, destrói a santidade de Deus. Destrói tudo aquilo que Deus ordenou que fosse bom. Então, basicamente, a teologia ascética, ou uma asceta, é uma pessoa que pratica uma severa autodisciplina de se abster de todas as formas de prazer. Porque Deus é prazeroso. Deus criou coisas para nós termos prazer. O sexo é um prazer para a glória de Deus. No casamento. Da mesma forma, nos alimentarmos é um prazer que nós devemos ter. Não tem coisa melhor do que nós estarmos em nossa mesa e termos um bom alimento. Termos prazer nesses alimentos. Por quê? Porque nós temos prazer nessas coisas. Porque essas coisas foram criadas por Deus. Deus criou o casamento, Deus criou o sexo, glória a Deus por isso, e Deus criou o alimento. E esses falsos mestres estavam dizendo que o sexo era algo pecaminoso, o casamento era algo pecaminoso, vocês não devem se casar, vocês não devem se alimentar de certos tipos de alimento. Então, essa é a vida de um asceta. Ele tem uma vida tão disciplinada, ele não quer certos tipos de prazeres e sempre buscando motivos espirituais ou religiosos. Muitas vezes o médico passa uma academia para a pessoa e a pessoa diz que não vai porque não estará servindo a Deus. Mas o médico recomendou. Então ele entende na sua cabeça que se ele for para determinado tipo de coisa, determinado tipo de prática, ele não estará servindo a Deus. Porque isso, o que ele compreende, é uma visão errada do prazer de Deus, das coisas que Deus instituiu para a vida física saudável, para a vida espiritual saudável. Então, com isso, ao proibir o casamento, ou comer certos tipos de alimentos, alguns membros da igreja de Éfeso estavam negando os prazeres que Deus tinha instituído. Os prazeres que Deus quer que nós pratiquemos, que nós nos alegremos nessas coisas, porque é algo de Deus. É a posição do crente se alegrar nas coisas físicas que Deus criou para a nossa satisfação diante da glória de Deus e também para a nossa posição espiritual. Então, meus irmãos, o que há de errado com o ascetismo? Afinal, João Batista vivia de mel e gafanhotos. Marcos capítulo 1, verso 6. O próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Capítulo 8 de Mateus, o verso 20, Paulo até falou sobre disciplinar o seu corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, nos diz: mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então veja que Paulo, em momentos da sua vida, ele se disciplinou tão severamente como um atleta, porque essa é a figura que ele está colocando, ele está lembrando dos jogos naquela época, da mesma forma que um atleta, para chegar à vitória, ele tinha que ter uma vida disciplinada para obter a vitória, da mesma forma era o crente. Paulo, diante do seu apostolado, ele teve que se disciplinar de maneira severa, para que não se visse afastado de Cristo, não fosse desqualificado ao ponto de outras pessoas, através da sua conduta, fosse também desqualificado. Então, o primeiro problema que nós vemos com o ascetismo, de algumas práticas que muitos possuem em sua mente, por não ter uma visão correta daquilo que Deus criou de maneira satisfatória, plena, com um bom testemunho, é que ele vive de uma maneira hipócrita. Esse é o primeiro problema do ascetismo. Esses falsos mestres estavam tentando adquirir justiça
para si mesmo. Quando nós vivemos de uma maneira ascética, onde nós pensamos que certas coisas que nós fazemos glorificam ao Senhor, não daquilo que Ele tem ordenado, nós vivemos de uma maneira errônea perante o Senhor. Nós queremos buscar justiça para si mesmo, porém, nós devemos buscar a justiça de Deus. Nós devemos buscar a vontade do Senhor. Então, o asceta, ou aquele que vive uma teologia ascética, ele vive com coisas que parecem ser boas, mas tem uma roupagem piedosa. Uma roupagem que parece ser cristã, mas lá no íntimo, muitas vezes o pecado está lá. Ele não consegue vencer o pecado. Sabe por quê? Porque para vencermos o pecado é através do poder do Espírito. Através do poder do Espírito. Um texto muito interessante, Colossenses, que veio agora em mente. Deixe-me lembrar aqui onde está esse texto. O capítulo 2, veja. O Santo Espírito está nos direcionando para esse texto agora. Capítulo 2, o verso 21 em diante, onde o apóstolo Paulo coloca a vida cristã, exaltando ela, contrastando contra o ascetismo. Verso 20, veja: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vós sujeitais às ordenanças. Verso 21, veja o que eles estavam afirmando: não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Que era o que os falsos mestres estavam dizendo. Parecia um elemento de santidade. Viva de maneira solteira. Não se case para você não pecar. Como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, Paulo está nos dizendo que Cristo, através da sua suficiência, libertou os crentes dos tabus do ascetismo. Cristo nos oferece a verdadeira sabedoria para andarmos de maneira que o agrade. Devemos ter muito cuidado com a religião autofabricada. A religião autofabricada. Uma fachada de sabedoria. Não faça isso, não toque aquilo. Mas lá dentro do seu íntimo, você não tem Cristo em seu coração. Você não vive a vida de Cristo. Você é incapaz de ter eficácia contra os desejos da carne. Sabe por quê? Porque você está lutando de maneira errada. O seu coração precisa estar conectado às coisas que Deus criou de maneira plena, de maneira satisfatória. Então este é o primeiro problema, uma forma de hipocrisia. Em segundo lugar, o segundo problema do cristão ascético é que ele rejeita, meus irmãos, todas as coisas boas, todas as dádivas que Deus criou. Quando as coisas que Deus criou são usadas de maneira correta, tanto a comida quanto o sexo são destinados à alegria. Então, infelizmente, eu preciso falar isso aqui porque é a palavra de Deus, nós estamos nesse texto, é o sentido do texto, mas tem muitos crentes no casamento que não praticam a sexualidade porque pensam que estão pecando. É uma forma de hipocrisia. É uma forma de se auto-justificar. Tem religiões, dentro do próprio cristianismo, que tem esse entendimento. Então nós devemos ter muito cuidado, porque isso é herético. Isso é herético. Deus destinou todas as coisas para a nossa satisfação em Deus. Para a nossa satisfação em Deus. O próprio Deus criou, meus irmãos, para serem recebidos com ações de graça. É uma dádiva. O casamento é uma dádiva. Criar filhos é uma dádiva, mas não esqueça, o sexo também é uma dádiva.
É uma dádiva. No Senhor. Praticando de acordo com a palavra de Deus. O texto nos diz, volte lá para 1 Timóteo capítulo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Então consideremos, por exemplo, o casamento. Paulo gasta nessa epístola, capítulo 3, verso 2, o versículo 12, veja, que é uma das qualificações dos líderes ou dos pastores. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. É o casamento. E uma das funções do casamento, ou da praticidade do casamento, é o sexo no Senhor. Da forma como ele tem ordenado o casamento, a bênção de Deus. O versículo 12, as mesmas qualificações para os diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. No capítulo 5, verso 14, veja que Paulo tem esse entendimento que o casamento é importante no Senhor e as suas práticas. Aquilo que o casamento tem que ter. Um casamento saudável. Versículo 12. Capítulo 5. Versículo 14, melhor dizendo. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então o apóstolo Paulo, ele gasta nessa epístola sobre o casamento, pontuando que ele é importante, um casamento saudável, criação de filhos. E em outras partes do Novo Testamento, quantas vezes nós não chegamos nos momentos de casais, culto de casais, e não lemos capítulo 5 de Efésios, versículos 22 ao 33, o apóstolo Paulo, mostrando essa relação de Cristo com a igreja, o casamento com aqueles que têm sido ordenados perante o Senhor. Então não esqueça, o casamento diante das Escrituras é um dom divino. É uma dádiva divina. E nós devemos exercer, aqueles que são casados, essa dádiva com alegria, com contentamento. Gênesis capítulo 2, verso 24 nos diz: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. E o próprio Jesus abençoou esse casamento, essa noção da criação de Deus, quando nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, quando ele afirma diante do debate sobre o divórcio, ele nos diz: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse, e ele repete Gênesis 2:24, por isso o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então o apóstolo Paulo, diante dessa mentalidade dos falsos mestres, está nos dizendo que o casamento é uma dádiva, é um dom divino, e nós devemos receber com ações de graça. Isso nos leva a uma característica muito importante que é esquecida no casamento, que é a castidade. A castidade no casamento. A castidade no casamento não é menos sagrada do que a virgindade no celibato. Ou uma pessoa que é solteira, preparando-se de maneira casta para encontrar-se com o seu futuro esposo ou a sua futura esposa. E o casamento também deve ser casto. Isso é muito importante, porque quando nós falamos de castidade, nós resumimos apenas a abstinência sexual. Diante disso, nós temos na nossa mentalidade que a castidade é uma virtude para o tempo de namoro ou noivado. Não é isso? Nós temos isso, castidade. Jovens, sejam castos. Se preparem para o casamento, o noivado, o namoro. Porém, meus irmãos, todo cristão é chamado a ser casto, puro em seu estado de vida específico. Se você é solteiro, pratica a castidade. Se você é casado, pratica a castidade também. Existem 3 conceitos básicos da castidade no casamento. Eu vou colocar aqui de maneira bem rápida por causa do tempo. Não irei explanar de maneira satisfatória por conta disso.
3 conceitos básicos sobre a castidade no casamento. Em primeiro lugar, a fidelidade. Significa ser exclusivo de alguém. Separar o que somos e a nossa afetividade sexual para uma única pessoa. O casamento precisa isso. Fidelidade. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo está unido a uma carne. Eu devo ser fiel ao meu esposo ou à minha esposa. Fidelidade é o primeiro conceito da castidade no casamento. E em segundo lugar, junto com essa terceira característica, doação e totalidade. Primeiro, fidelidade, ser exclusivo de alguém. Em segundo e terceiro lugar, doação e totalidade. Ou seja, para a castidade, ou a doação ser verdadeira, ela precisa envolver tudo o que temos e o que somos, ou seja, totalidade. Nosso casamento precisa ser integral, totalitário, fiel. Um precisa se doar ao outro. E essa doação é o nosso intelecto, é os nossos sentimentos, é a nossa história, é o nosso corpo. Não é somente a afetividade sexual. Mas essa doação deve ser completa, integral, totalitária em todas as coisas. Essas 3 características, meus irmãos, se nós levarmos em mente, nós teremos muitos casamentos puros para a glória de Deus. Fidelidade, doação exclusiva, totalidade. É uma doação completa. É uma doação completa. Portanto, nas Escrituras, existe a castidade virginal, que é os jovens, que precisam se preparar para o casamento, e nós que somos crentes devemos ainda pregar sobre isso, porque os dias são maus, nós precisamos pregar sobre isso, vocês jovens precisam a cada dia estar santos no Senhor, porque Deus tem algo melhor para vocês. Mas também, meus irmãos, nós temos a castidade conjugal, que deve ser mantida no matrimônio. A castidade virginal, ela deve ser mantida até o matrimônio, e a castidade conjugal, ela deve ser mantida no matrimônio. No matrimônio. Os nossos pensamentos, tudo aquilo, meus irmãos, que concerne a vida um no outro, precisa ser pura diante de Deus. Por isso que devemos ter fidelidade, doação. Não é somente uma doação quando nós fazemos os votos, mas é uma doação de coração, de pensamento, porque nós somos tentados constantemente. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. E Deus quer que nós pratiquemos um casamento para a glória de Deus, ou uma vida solteira para a glória de Deus. Os nossos membros, a nossa mente, a nossa língua devem ser usadas para a glória de Deus. Devem ser instrumentos de santidade. Nós devemos pisar na santidade. Os nossos dedos devem ser santos. Devemos ter cuidado com aquilo que teclamos. Nós devemos ser fiéis a Deus. E da mesma forma que o casamento deve ser casto, puro, a comida também é uma dádiva de Deus, não esqueça isso. O raciocínio de Paulo é muito direto. O que Deus fez, podemos comer. O que Deus fez, podemos comer. Esta é uma consequência muito prática da doutrina da criação. Ele nos diz, pois tudo que Deus criou vem da doutrina da criação. Ao longo do primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos que Deus criou as coisas e ele, a partir do momento que criava, ele dizia, é bom, é bom. Quando finalizou a sua criação, ele diz, é muito bom. Reflete que as ordenanças de Deus, aquilo que Ele criou, do casamento, da comida, do trabalho, da forma como eu me visto, é bom. É algo arquitetado. Deus é o arquiteto da nossa vida. E nós precisamos se adequar ao que Deus criou. A dádiva de Deus. A dádiva segundo a bondade daquilo que Deus tem feito. Então, Paulo tem isso em mente. Tudo que Deus criou é bom. E temos o privilégio de desfrutar do que Ele fez. É uma dádiva. Para Paulo, meus irmãos,
existe uma maneira correta de nos alimentarmos ou recebermos as boas novas da criação. Nós temos as boas novas do Evangelho, mas não esqueça, a criação também é boa nova. Quando nós temos um bom alimento, um casamento saudável, é as boas novas da criação, que nós estamos participando segundo o privilégio que Deus tem colocado diante de nós. Paulo diz, vocês devem receber com ações de graça. Essa expressão ações de graça significa com gratidão. Nós devemos ter gratidão em nosso coração, e o interessante, que é um termo tão favorito em Paulo, que ele repete 2 vezes nesses versículos. Se os irmãos se atentarem, os irmãos vão perceber que ele 2 vezes fala com ações de graça. Com ações de graça. A gratidão é tão importante que Paulo menciona aqui nesses versículos. Diante disso, meus irmãos, diante dessa gratidão, ações de graça, nós temos 3 qualificações importantes. 3 qualificações importantes. A primeira vem da doutrina da redenção. É a primeira qualificação dessa gratidão, de ações de graça. Os seguidores de Cristo devem ser as pessoas mais gratas. Os seguidores de Cristo devem ser as pessoas mais gratas. Mais gratas. Paulo define esse relacionamento de recebimento, de gratidão. Veja, ele continua o versículo e nos diz: os fiéis. E por quantos conhecem a verdade. Paulo está dizendo, pelos que creem, fiel significa isso, eles creem, mas não somente isso, eles conhecem a verdade. Paulo está dizendo que a nossa gratidão flui da cruz, flui do Redentor. Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. Ele morreu, ele ressuscitou, e por isso nós temos essa bênção de agora tratarmos tudo para a glória do Senhor de maneira plena, porque Jesus nos restaura, não somente para com a reconciliação com Deus, mas Jesus nos restaura para uma vida plena, uns com os outros, em nosso trabalho, com os nossos patrões, flui da cruz. A cruz nos redireciona, nos coloca no caminho verdadeiro, olhando para o céu. É através da redenção que nós temos a verdadeira gratidão. É através da cruz. Portanto, a verdadeira gratidão é uma resposta à graça salvadora. Quando nós somos ingratos, quando nós muitas vezes nós murmuramos contra Deus, nós estamos sendo, meus irmãos, ingratos com a cruz, ou com a mensagem da cruz. Porque nós já temos tudo. Não nos falta nada. Nós temos a maior riqueza, que é a nossa salvação. Se você morrer hoje em Cristo, você estará com Deus. E isso deve nos dar, ou nos colocar diante de todos de maneira grata, de maneira alegre. É uma resposta à graça salvadora. Começa com a ação de graças pelo dom da vida eterna, meus irmãos. Não esqueça de agradecer pela sua salvação nessa noite. Hoje nós iremos cear. E a ceia é esse simbolismo da morte de Jesus, da nossa reconciliação. Todas as vezes, quando fizerem isso, lembre-se de mim, em memorial. Os nossos corações devem ser gratos por participarmos dessas bênçãos. Nós estamos na redenção. Nós fomos redimidos por Cristo. Nós devemos viver de maneira grata. Nós devemos ser as pessoas mais gratas dessa terra. Mais gratas. Porque nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos a mensagem da cruz. A mensagem do nosso Deus. A segunda qualificação, mais uma vez, vem da doutrina da criação. Paulo não diz que tudo é bom. Ele diz que tudo que Deus criou, isso é muito interessante, é a qualificação de peso das coisas que nós fazemos. Tudo que Deus criou é bom. E o problema
está no perigo de corromper o que Deus criou. É aí onde está o perigo. É isso que o pecado fez. Meus irmãos, os cristãos devem aproveitar a vida ao máximo. Nós devemos aproveitar a nossa vida ao máximo. Vivermos com satisfação em Cristo. Tudo que formos fazer com fervor, com alegria, não importa. Se Deus nos deu algo, façamos para Ele. Mas não esqueça, a vida cristã não é vale tudo. Não é vale tudo. Embora o uso correto da comida, do casamento, da criação de filhos, do sexo, tenha a bênção de Deus, a luxúria, a gula é maldição de Deus. É isso que o pecado fez. O pecado, ele corrompeu as coisas boas que Deus criou. Nosso coração é corrompido. E através da cruz, ele redireciona para nós termos essas coisas que Deus criou de uma maneira que de fato Deus seja glorificado. Nós estamos voltando para Gênesis 1. Esse é o processo de recriação. A cada dia, a imagem de Cristo, cada dia buscando essa glorificação final, ao ponto de que quando Jesus voltar, nós retornaremos para Gênesis 1, novos céus e nova terra. Tudo será completo novamente. Deus falará conosco de maneira pessoal, através de Cristo. Então cuidado com o vale tudo. Cuidado. Cuidado quando você vai aproveitar a vida ao máximo. Existe um limite do Evangelho. Existe um limite da boa criação de Deus. O limite é Deus ordenou. Esse é o limite. Mas uma maneira de testar se os dons de Deus estão sendo usados corretamente é fazer essa pergunta. Os irmãos precisam fazer essa pergunta. Posso agradecer a Deus pelo que estou fazendo agora sem envergonhar o seu nome ou a mim mesmo? Diante de uma conduta que você for fazer, um cristão sensível achará impossível agradecer a Deus por excessos grosseiros. Jamais um crente, diante da luxúria, vai dizer: obrigado, meu Deus, por essa luxúria. Obrigado, meu Deus, pela gula. Obrigado, meu Deus, diante dessa prática que eu estou tendo diante de todos. Será se você teria coragem, diante da luxúria, da pornografia, dizer a Deus: obrigado por essa prática? Pense nisso. É a forma como nós testamos se estamos usando aquilo que Deus nos deu de maneira correta ou de maneira incorreta. Com esse ensino dos falsos mestres, aprendemos, meus irmãos, não esqueça isso, que é demoníaco tanto rejeitar o desfrute prazeroso, é demoníaco, mas também abusar desses dons de maneira contrária à palavra de Deus também é errado. Há uma linha tênue nesses relacionamentos. Nós devemos ter muito cuidado. Nós não devemos rejeitar aquilo que Deus criou, mas nós devemos desfrutar dessas coisas através da palavra de Deus. De maneira satisfatória. Portanto, sempre devemos praticar a gratidão em nossa vida diária. Em nossa vida cotidiana. Principalmente antes das refeições. É algo que tem sido esquecido. Jesus nos ensinou isso muito bem. Capítulo 8 de Marcos. Vou ler para os irmãos, o tempo está avançando. Marcos nos diz o seguinte: então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças. E os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Então o próprio Jesus exemplificou isso. Na multiplicação dos pães, ele abençoou, ele deu graças. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma vida de gratidão a Deus, uma palavra de agradecimento,
sempre deve sair dos lábios do nosso coração. Sempre. É lá no íntimo que nós demonstramos a nossa gratidão. Jesus demonstrou isso. Uma palavra de agradecimento sempre deve sair dos lábios do nosso coração. Dos lábios do nosso coração. E por fim, em terceiro lugar, a terceira qualificação dessa dádiva da alimentação ou da comida, a Escritura descreve essa vida de dar graças pela comida como uma consagração. Consagração. O texto nos diz, veja, pela palavra e pela oração é santificado. A expressão pela palavra de Deus, provavelmente há uma discussão aqui se é o Evangelho ou se é Gênesis 1. Tenho, em meu entendimento, que tudo indica Paulo esteja se referindo a Gênesis 1, a criação. Quando ele criou, tudo era bom, pela palavra de Deus, pela sua ordenança. E agora, pela nossa oração, é santificado. Ou seja, Paulo está dizendo que orar antes de uma refeição não torna uma comida mais sagrada do que já é. Não esqueça isso. Algumas pessoas têm a percepção de que quando está orando, está santificando a comida. Né? Já ouvi até crente orando pelo carro, santificando o carro, porque é um presente que Deus deu. Ou ungindo as paredes da sua casa, porque é santo. Vamos consagrar essa casa, vamos consagrar esse carro porque é para o Senhor. Mas ele nunca utiliza para a obra de Deus. Mas, meus irmãos, o ponto de Paulo não é isso. Não é que uma coisa material vai se tornar santa nesse sentido, mas aquilo que Deus criou já é sagrado. A nossa comida já é sagrada, porque vem de Deus. Então, orar não significa que ela vai se tornar sagrada. Ela já é sagrada, porque Deus supre as nossas necessidades. Mas essa santificação em dar graças é reconhecer que o pão de cada dia é um dom sagrado. Aquilo que Deus nos dá, essa dádiva, é um dom que Ele está nos dando para nós darmos graça. Nós consagrarmos as nossas vidas perante o alimento, perante tudo aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Diante de nós. Então, a única recompensa que podemos fazer a Deus por sua liberalidade é o testemunho da gratidão. É a única recompensa diante da liberalidade de Deus. É o testemunho da nossa gratidão. Reconhecer a vida como sagrada. Sua vida é sagrada. Sua vida é um dom. Não somente é sagrado quando você está no culto. Quando você está andando, você está praticando a dádiva divina, porque Deus deu os seus pés para você. Deus deu a sua boca para você louvar a Ele. Os seus olhos para você enxergar a comunhão dos santos. Então tudo que nós temos é sagrado. As coisas mais simples da vida, meus irmãos, nós devemos ter esse senso de consagração. Vivendo perante Deus. Então, cuidado com a ingratidão. Cuidado. Cuidado com a ingratidão. Isso nos ensina no nosso café da manhã. O nosso almoço, o nosso jantar devem ser consagrados a Deus. Meus irmãos, cada refeição é um diálogo com o céu. Não esqueça isso. Cada refeição é um diálogo com o céu. Devemos retornar às devoções em nossa sala de jantar. Reúna os meninos, reúna a casa e agradeça a Deus. Os nossos prazeres, os prazeres terrenos, devem ser santificados. Devem ser usados para a glória de Deus. Não importa a coisa mais simples que você faça. Um lema deve existir. O lema é devoção.
devoção. Concluímos que a vida de agradecimento não é apenas limitada para as nossas refeições. A gratidão é um modo de vida. Os cristãos devem dar graças a Deus por todas as coisas. Deus deve ser louvado por tudo que Ele criou. Tudo. Tudo que Deus fez é bom e deve ser recebido com gratidão. Até as coisas mais simples da vida. Então coloque Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Não esqueça, a teologia ruim ou os falsos mestres estão diante de nós e nós precisamos combatê-los através da voz do Espírito, em nosso coração. A apostasia está em nosso meio, através de homens demoníacos, como vimos em nossa última pregação. Porém, nós temos as armas para combater as falsas doutrinas. Nós temos a redenção. Nós temos a criação de Deus. E nós temos a vida consagrada. A vida consagrada. É as armas que Deus tem colocado diante de nós. Devemos viver dessa forma. Uma vida que compreende a grandeza, a criação, a redenção, sabendo que tudo que nós estamos fazendo deve ter a devoção da santificação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos essa vida consagrada ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.